Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Respire fundo e sinta essa alegria. Hoje é o dia 50. Que satisfação, que vitória e que honra estar aqui com você nesta marca histórica. 50 dias ininterruptos mergulhados na palavra de Deus. Se alguém te dissesse lá no primeiro dia que você chegaria até aqui com esse fogo no coração, talvez você duvidasse. Mas olha você agora, um vencedor, uma vencedora. Eu escolhi você para caminhar ao meu lado nestes 365 dias, porque eu sabia que a sua sede de transformação era maior que qualquer desculpa. Chegar ao dia 50 é a prova de que a semente caiu em terra boa. Nós não estamos apenas lendo capítulos, estamos reescrevendo a nossa história com a caneta da fé. Hoje, para celebrar este marco, vamos avançar pelos capítulos 21 e 22 de Números. Prepare-se para ver milagres, livramentos e até o inusitado acontecendo para que o povo de Deus avance. Sinta o entusiasmo de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Vamos celebrar com a leitura? Vamos começar! Capítulo 21. A vitória sobre o rei de Arade. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. A serpente de bronze. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte a Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sofá e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água ao poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisgá defronta o deserto de Gesimon. A vitória sobre Seom e Og. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaás, lutou contra Israel. Porém Israel o destruiu com a espada, e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus,
que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Hesbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu o ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe! Você está destruído, ó povo de Camós. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Hesbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espirons a Jaaz, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há a nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a nos acompanhar. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo,
Vá com eles, mas faz apenas o que eu lhe disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: "Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes?" Balaão respondeu à jumenta: "Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo." Mas a jumenta disse a Balaão: "Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?" "Não", disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou: "Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado." Balaão disse ao anjo do Senhor: "Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei." Então o anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser." Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite de seu território. E Balaque disse a Balaão: "Não andei chamando urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo?" "Aqui estou", respondeu Balaão. "Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca." Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Baamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Que leitura espetacular para o nosso dia 50! No capítulo 21, vimos o episódio da serpente de bronze. O povo pecou e foi ferido, mas Deus providenciou a cura. Quem olhasse para a serpente erguida por Moisés, vivia. Isso nos ensina que a nossa transformação depende de para onde estamos olhando. Tire os olhos da ferida e olhe para a provisão de Deus. Vimos também as primeiras grandes vitórias militares contra Seom e Og, mostrando que quando Deus decide que é a hora de avançar, ninguém segura o seu povo. E no capítulo 22, entramos em uma das histórias mais curiosas da Bíblia: Balaão e sua jumenta. O rei Balaque queria amaldiçoar Israel, mas Deus usou até um animal para falar com o profeta teimoso e proteger o seu povo. Isso nos mostra que Deus tem o controle absoluto de tudo e que nada, absolutamente nada, pode amaldiçoar o que ele já decidiu abençoar. Sinta a satisfação de ter vencido o dia 50. Você faz parte desse povo abençoado que ninguém pode parar. Sou imensamente grato por sua fidelidade e por chegarmos a esse jubileu juntos. Se você ainda não se inscreveu, hoje é o dia perfeito para fazer isso e ativar as notificações. Não quebre esse ritmo incrível de vitória. Amanhã o nosso encontro continua, rumo aos próximos 50. Te espero aqui. 365 dias para uma nova vida. Um capítulo por vez, uma transformação para sempre. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.